Mais uma edição Toques de Bola. Agora o convidado é Rui Ferreira, um videomaker do Sporting, que fez um trabalho espetacular nesta quarentena com vídeos alusivos ao seu grande amor, o Sporting, onde teve grandes convidados em muitas conversas. Por isso, e anteriormente fazia vídeos a comentar. É um prazer tê-lo aqui, uma pessoa que admiro por este pessoal. Apareçam e tragam perguntas. E já Mas que estou grande Rui, obrigado amigo por estás aqui. tudo bem. Está tudo bem contigo? E muito obrigado por estás aqui. É um privilégio para mim ter aqui uma pessoa que admiro bastante o trabalho dele. Opa, eu é que te admiro e obrigado pelo convite. Aliás, tenho visto o teu trabalho em relação àquilo tudo que tu fazes e as pessoas que tu trazes do mundo do futebol e é de salutar o teu trabalho porque há poucas pessoas a fazerem aquilo que tu fazes e da maneira que tu fazes e agradeço por isso. Para mim é que é um privilégio ter aqui uma pessoa que fez um trabalho enorme agora aqui nesta quarentena e com convidados espetaculares em que eu tive o privilégio de assistir a muitas conversas e obrigado por ter sido a alma do teu clube, que não é o meu, como sabes, mas algo que eu sinto como tu. E muito obrigado. Obrigado, eu, obrigado. Eu. E vou-te começar a perguntar o que é paixão. Pá, paixão é tu não conseguires medir muitas vezes as tuas palavras, os teus atos e aquilo que tu deves fazer em várias situações. Paixão é tu não conseguires diferenciar aquilo que tu sentes daquilo que tu pensas. Isso é paixão. Achas que hoje em dia falta muito jogador de rua, até no teu Sporting? E tu deve ter jogado na rua também? Eu acho que falta deixarem que, ou seja, não tirar a rua do jogador. Muitas vezes na formação, hoje em dia, nós olhamos para aquilo que é a nossa formação e nós temos, acho que a maioria dos clubes tendem a formatar, digamos assim, os jogadores para serem melhores técnica e taticamente, mas não se deve tirar a rua do jogador porque tira-se também aquilo que é o ser imprevisível, o poder ir no 1 para 1 e aquilo que pode decidir no jogo a qualquer momento. Achas que faz falta um maior sportinguismo hoje em dia? Pergunto isso porque vejo muitos adeptos muito reticentes e não sei se é a tua opinião também. Não, eu acho que é assim, cada um olha para o seu clube da forma que acha que deve olhar, mas o sportinguismo não tem um comportamento standard, não é geral para todos a maneira de olharem para o seu clube, nem no Sporting nem lá nenhum. A questão é que se falta exigência e união nos adeptos do Sporting, falta muita, e acho que há muitos adeptos do Sporting que não estão preparados para ter um clube que realmente lute por tudo, porque para isso também é preciso que os sócios e os adeptos possam dar muito deles, e há pessoas que não estão dispostas a dar. Fala-me um bocadinho dos teus vídeos, quando é que isso começou e porque é que tiveste essa ideia? Pá, eu comecei a fazer vídeos porque eu tinha um telemóvel que não tinha acentuação, comprei um telemóvel chinês na altura. E então achei por bem começar a fazer vídeos, a dar a minha opinião sobre aquilo que era o momento do Sporting. A coisa começou a crescer e depois acabei até por formar uma página que hoje tem milhares de seguidores. Como tu sabes, no mundo do Sporting não é fácil e acho que o facto de eu dar a minha opinião genuína e nunca ter, como é que eu ia dizer, nunca ter cedido aos interesses, foi algo que foi benéfico para mim porque mostrei que tinha o meu lugar
e que o meu lugar é só o meu lugar, não vale mais que isso, Claro. e que nunca me aproveitei dessa situação. Mas há muita gente que pede Rui Ferreira a presidente, por isso já o teu lugar já está bem garantido. Podem pedir à vontade que isso é... Há uma coisa que eu sei que nunca vai acontecer, que é o Rui Ferreira a presidente, isso nunca vai acontecer. E não é algo que tu gostavas de ajudar o Sporting de alguma maneira? Pá, uma coisa é ajudar o Sporting, outra coisa é ser presidente do Sporting. São Sim. duas coisas bastante distintas. E não tenho capacidade para ser presidente do Sporting, nem tenho essa ambição. Achas que hoje falta muito o fair play no futebol, falta muito o companheirismo, o poder estar com os teus amigos à vontade e não haver grandes discussões? Não é fair play, eu acho que na sociedade, na própria sociedade, existe uma falta de respeito e é uma falta de valores. Isto é transversal a toda a gente. Sim, sim, Existe não. uma falta. Eu estava a incluir os clubes todos, não estou a incluir o Sporting, como é óbvio, estou a incluir Não, todos. sim, vou falar exatamente sobre isso. Existe uma falta de valores que é generalizada e que, dentro e fora do futebol, e que acho que isso se reflete mais no futebol, porque o futebol mexe com emoções e aí acho que se nota mais e é mais evidente porque tem uma cobertura mediática diferente. Acho que é isso. Mas principalmente falta valores às pessoas. E gostas de estar neste mundo de emoções? Pá, eu gosto muito disso, eu acho que esse risco e essa maneira de estar a mim agrada-me, porque é uma maneira de viver o meu clube de outra forma. Não vivo o clube de uma forma agressiva, nem nada que se pareça, mas vivo o clube de uma forma intensa, isso sim. E não estou disposto também a que ninguém falte ao respeito ao meu clube ou aos meus. Claro. Basicamente é isso. O que é para ti o Sporting? O Sporting é simplesmente a seguir aos meus filhos o grande amor da minha vida. Essa é, a partir daí tiras as duas conclusões, porque o Sporting para mim é uma maneira de estar na vida e é tudo aquilo que eu, como já disse, a seguir aos meus filhos não há nada mais importante que o Sporting. O que é que estavas disposto a dar aí pelo Sporting se tivesse que fazê-lo? Epá, uh, sem ser a vida e sem ser algo que pusesse em causa a vida dos meus filhos, estava disposto a dar quase tudo. O momento Alkmaar é especial para ti? E o momento de Alkmaar é um momento mágico. Tornava-se mais mágico se nós tivéssemos conseguido ganhar a final. Eu acho que depois do momento de Alkmaar, o Sporting não merecia ter perdido aquela final, para já pelo aquilo que fez em campo. Embora o futebol não seja um desporto justo, mas o momento de Alkmaar é mágico porque simboliza tudo aquilo que foi uma caminhada de um plantel que não teve qualidade, mas teve muito mais amor, raça e ambição do que a qualidade que teve, e acho que merecia mais. Eu acho que, não sei se concordas comigo, esse plantel representa muito o que é o jogar a Sporting, o que é ser Sporting. Sem dúvida, sem dúvida. Nós por vezes temos aquela velha frase de cada clube diz isto é jogar a Sporting, isto é jogar a Porto, isto é jogar a Benfica, ou seja, no fundo, todos estão a dizer a mesma coisa, que é quem joga com raça, com ambição, com devoção, com compromisso e com exigência para aquilo que faz, está a dignificar a camisola que veste. Basicamente é isso. Ou seja, literalmente é isso. E, portanto, é normal que as pessoas se revejam em tudo o que sejam, depois, resultados positivos, aplicando essas medidas que eu te acabei de dizer. E qual é o teu Sporting? É O meu aquela Sporting equipa é um... que tu disseste, esta aqui é o meu Sporting, esta aqui é a minha cara de Sporting. Mas queres que eu te faça um 11 ou queres que eu te diga só os trâmites gerais? E pode fazer as duas coisas. Eu estou a ouvir, a tua imagem é que parou. Ok, estavam-me a ligar e eu já desligo. Ok.
Eu gostei muito de ver Peter Schmeichel na baliza do Sporting. Acho que como centrais poderia ter escolhido três, agora que me lembro, Mathieu, André Cruz e Valks, por exemplo. Ou Mathieu, André Cruz e Philbert também foi bom. Houve outros aí bons, centrais bons. Mas no meio campo se calhar era mais dificuldade. Eu se calhar podia escolher Balakov, Figo, Ducher, Bruno Fernandes, e já que podemos pôr no aspecto daquilo que foi os meio-campos do Sporting, Pedro Barbosa. E depois na frente acho que Mário Jardel, naquilo que foi a história recente do Sporting, foi um marco, porque fomos campeões, mas houve outros muito bons, como o Acosta, como o Manuel Fernandes, como outros que enquanto jogadores foram, o Lietzen, por exemplo, tinham lugar nesses contextos, mas o Sporting o meu Sporting é um Sporting com qualidade, com raça, com compromisso, com respeito pelo símbolo, com atitude e exigência e com a máxima devoção perante aquilo que é a nossa grande mais-valia e o nosso grande objetivo, que é ganhar tudo onde estamos incluídos. Basicamente é isso. Estão aqui muitos comentadores a falarem à Costa também. Eu disse à Costa, no meio disso disse à Costa. Ia falar em... Jardel e a Costa podiam ser um bom complemento. Ia falar em NAIB também. NAIB, nós só podemos escolher 11. Aliás. A tua imagem está a parar, amigo. Se conseguisse mudar a imagem... Agora está boa? Não, ainda está igual. Se calhar é melhor sair e voltar a entrar. Não, agora... E agora? Eu não estou a conseguir ver, está aqui sempre a rodar coisa. Até eu vou desligar e voltar a ligar. Ok. E agora? Sim, agora já está outra vez. Fogo, tinha desaparecido. Diz. Sabes um jogador que eu gosto muito e que acho que é pouco valorizado no Sporting? O De Franceschi. De Franceschi teve cá há pouco tempo, foi craque. Eu há pouco lembrei-me dele. Ele fez o pouco tempo que cá teve, marcou os sportinguistas pelas suas exibições e também pela sua devoção e compromisso que tinha pelo clube. Acho que na altura todos os jogadores tinham uma maneira de estar diferente no clube. Eu acho que isso, no clube e no futebol, acho que isso é evidente. Tu até nesta quarentena e falaste com o Mister Deus, o Augusto Inácio. Pois foi. O Augusto Inácio para mim é um grande sportinguista, é uma das poucas pessoas no futebol que foi bom como jogador, foi bom como treinador e como diretor desportivo. É um homem do futebol e é uma pessoa que eu respeito imenso. Achas que faltam pessoas como ele no futebol? Sem dúvida. Faltam pessoas como Augusto Inácio e como outros. Faltam pessoas que tenham vivido, que tenham ganho muito no futebol e que tenham experienciado ganhar como jogadores, como treinadores e como diretores. Isso depois nota-se tudo o que se faz, a exigência que ele tem e isso é muito importante. Eu gosto muito dele e acho que ele é uma pessoa que todos os sportinguistas e todas as pessoas que são ligadas ao desporto e ao futebol em particular respeitam, sem dúvida. Sim. Sabes que eu falei com o Manuel Cajuda, tive aqui o Manuel Cajuda, e ele falava-me que hoje em dia fala-se muito da teoria, só que não se consegue alinhar à realidade. E o Augusto Inácio estava-me a lembrar disso por causa disso também. Que é uma pessoa que sabe muito, mas consegue alinhar à realidade. Não é só aquela teoria que agora parece que vinga no moderno.
sem dúvida. Augusto Inácio, e isso que o que a Judite disse é verdade, as pessoas que viveram, Manuel Cajuda, Manuel José, Jorge Jus, Josué de Ferreira, Augusto Inácio, Henrique Álvaro Magalhães, outros, todos dessa, não são todos da mesma geração, como é óbvio, mas todos viveram. E depois aí o que muda é o caráter das pessoas. Claro. O caráter, a sensibilidade das pessoas é o que vai mudando. Mas todas essas pessoas que, se fosse só ligarmos àquilo que é o futebol, essas pessoas tinham realmente um lugar, e têm um lugar na história daquilo que é o futebol português. 99-2000 foi especial para ti? 99-2000 foi especial. Embora 2001-2002 tenha sido mais especial porque foi uma continuação, e acho que o Sporting nessa altura podia ter sido, em 5 anos, de 2000 a 2005, podia ter sido campeão, ou facilmente em 4. Sim. E acho que isso teria marcado a história da década. O Sporting depois de 2005, acho que só conseguiu lutar realmente pelo título em 2014. E tiveste aquele ano e da mão do Rony também, com o Passo Ferreira. Houve 2009, acho eu, uma coisa assim, 2010, uma coisa assim. Foi 2007, 2008. Ou 2008, ok. 2007, 2008, ok. É por aí, não sei. Mas sim, houve aí alturas em que o Sporting esteve perto, mas existe sempre alguma coisa que nós, os sportinguistas, queixamos-nos muito, mas é literal e é verdade. O Sporting existe sempre qualquer coisa, falta sempre um pedacinho assim para podermos ganhar. E hoje em dia um jogador que abandonou também para mim representava muito aquilo que era o Sporting, o Mathieu. Sim, o Mathieu, atenção, o Mathieu teve cá há 2 anos, é um profissionalão, como a gente diz, um profissional à séria, embora eu acho que poderia fazer carreira continuando no Sporting noutra função, mas o Sporting precisa de Matias, mas também precisa muito de Sapintos, de Augusto Inácio, precisa de Sapinto, por exemplo, que é um sportinguista que eu admiro bastante, e acho que este valor da mística sportinguista e daquilo que é a exigência e de passar a cultura de Sporting, Sapinto é uma pessoa que eu admiro imenso e que poderia e deveria fazer esse tipo de papel. Estavas no estádio na final de 2005? Não, na final não estava. Na final não estava. Estava a trabalhar, lembro-me perfeitamente o que é que estava a fazer nesse dia, estava a trabalhar. Ia-te falar agora o Jardel e o Guaraná. Sabes, o Jardel acho que nasceu ou esteve no futebol na altura errada, porque o Jardel emocionalmente foi uma pessoa que perdeu muito daquilo que era a sua essência no futebol. Era, se calhar, um dos maiores ou melhores finalizadores que já assistimos na história do futebol, e em Portugal, se calhar, o melhor finalizador que pelo menos eu assisti. Sim. Era um jogador com um sentido de baliza extraordinário e com uma qualidade na finalização e execução, principalmente de cabeça, que era fantástico. E quem olhar para aquilo que o Jardel faz sem bola, na percepção que ele tem dos lances, nota-se que tem faro de golo e que hoje em dia havia muitos pontas de lanças que podiam aprender com ele. Outro muito parecido com ele, tu já me falaste também, era o Lietzen. O Lietzen... O 31. Era um verdadeiro 31. O Lietzen era um jogador diferente. Era um jogador mais móvel, era um jogador que explorava muito a linha entre o central e o lateral. Hoje em dia temos um exemplo disso, mas com outras características físicas. Por exemplo, o Marega, hoje em dia, Sim, faz muito isso. Mas o Lietzen era aquele que era bom. Se jogasse com outro pivô que fosse mais fixo, melhor ainda. Porque o Lietzen era um jogador que explorava muito aquilo que era o espaço entre o central e o lateral, e era rápido, era fácil de fácil execução, e era um jogador também com um sentido de golo e de baliza fantásticos. Os 5 violinos é especial para ti?
Chico Vilindes marca uma história que eu não vivi, entendes? Sim, Isto é não, como, mas aquilo que eu viste e aquilo que viste depois, claro, isso é como o João Rocha. Às vezes, quando nós falamos sobre ex-presidentes do Sporting, temos que falar sobre isso. Claro que os Chico Violinos viveram uma época de ouro do Sporting, mas acho que o Sporting poderia ter vivido essas épocas de ouro mais vezes na história. Não sim. viveu, ainda bem que viveu com os Chico Violinos e ainda bem que tivemos essa fase foi boa para o nosso clube e que estaremos sempre agradecidos, como é óbvio. Sabes que eu acredito que se soubesse competições europeias, o Sporting naquela altura tinha 4 ou 5 taças de campeões e aquele pessoal. Acredito que sim, acredito que sim. Acredito que nessa altura, se nós tivéssemos os Chico Violinos um pouco mais tarde na história, o Sporting teria outra dimensão europeia, sem dúvida. Qual é aquele craque que viste com a camisola verde e branca vestida? O teu jogador? Sabes que eu não sou muito de idolatrar jogadores, porque eu tenho aquela visão que os jogadores, quando são grandes jogadores, para mim não fazem mais do que a obrigação deles. Mas gostei muito do Balakov. Balakov foi um jogador que me enchia as medidas. E consegues desculpar alguma das decisões? Nenhuma, nem a do Bruno Fernandes, nenhuma mesmo. Acho que quem rescinde, nenhum de todos os que rescindiram não rescindiram com o presidente, rescindiram com o clube e que tudo aquilo que foi um trampolim negocial na vida deles, a última coisa que eles pensaram foram no clube. Muito menos posso tentar pensar em desculpar, se é assim que se pode pôr, aqueles que foram formados no clube. Esses então, e embora eu saiba que tristemente, provavelmente se este tipo de pessoas continuarem à frente do clube, que nós mais tarde ou mais cedo vamos tê-los de volta ao clube. Sim, exatamente. Mas era isso, tu já me falaste agora, era isso que eu estava a pensar. Porque Bruno Fernandes, ok, mas Bruno Fernandes não foi formado no clube. Agora, o que é o William, o que é o Rui Patrício, e sim, isto deve custar porque nasceram e só uma coisa aí no futebol é graças ao Sporting. E falam o William, e falam o Rui Patrício, e falam o Podense, e falam o Rafael Leão, e falam essa malta toda. O Bruno Fernandes, ok, mas não era um jogador formado. Agora, os outros deram-lhe de comer, o Sporting é que lhes deu o ser. Sabes, o Sporting já provou que é muito bom formar jogadores, mas também já provou que não é muito bom formar homens. Já tivemos muito bons exemplos disso. O Sporting não é um clube que seja muito bom a formar homens, embora forme muitos jogadores. Acho que é nesse capítulo que temos que melhorar e principalmente pelo respeito que têm que ter pelo clube que os formou. Devia ser assim. Claro. Piuí e acabou ao Porto. Eu vou-te explicar. Eu nessa final, eu não estava nada à espera que nós ganhássemos essa final. Aliás, eu pensei, aí o tio I vai jogar. É que eu não perco mais Pá, nada. Hugo, eu vou-te dizer uma coisa. Quando ele fez aqueles 2 gols, eu disse, eu nunca mais falo mal do tio I da minha vida. E quem pensa em Piuí e podia falar em barcos, que ao menos tivessem decidido uma final da taça, já tinham. E o Bueno, lembras-te do Bueno? Bueno também. Eu te pedisse um 11 de flop, tu também eras capaz. Opa, queres começar por onde? Até estava nos 11. Aqui ao guarda-redes o Timil de Branco também. Opa, não era só esse, e o coiso. Olha, vamos pegar já no Renan. Bom, mas o Renan também não podes criticar, que também tem uma taça. É verdade, já viste. Até o Deville tem. O Purovic, olha, estou a falar de Purovic também. E o Crepã. E o Boskimovic que rouba o penalti ao Matias Fernandes e falha o penalti. Epá, e aí havia outro O jogador. Douglas, olha. Estou aqui a falar do Douglas. Havia aí o Douglas, é tão mau o Douglas. Havia aí um jogador. Nós também tivemos o Missé, calma. Tivemos aí um ponta de lança que jogou na altura do Domingos Paciência, que era tão mau,
que eu agora não me lembro o nome dele, mas era assim uma coisa qualquer espanholada, é pá, uma coisa tão má. O E Ciani também. tivemos o Ciani, aqui, ó, ultimamente temos tido uns quantos, né? Temos tido uns quantos. Temos o Farnerud, que era muito mau, o Farnerud era muito mau. O Tarra. Tivemos aqui o Rossell, que era tão mau, o Rossell. Mas não vamos falar sobre isso, que eu começo já a chorar. mas, mas isso também é muita falta de scouting no Sporting, não é? Eu acho que não é falta de scouting, era mais falta de pagar ao scouting. Também é verdade. O Sporting até teve muito boa gente no scouting, só que as pessoas das direções nunca deram muito valor a esse departamento e deixaram de dar a importância e o dinheiro que essas pessoas merecem para poder trabalhar para o Sporting sem perceber a importância daquilo que é o scouting. Hoje em dia, se calhar, olham para isso de outra forma. E como é que viste a absolvição do Bruno? Como eu que ouvia, A absolvição e do Bruno Carvalho. isso eu vi com naturalidade, que era do Bruno Carvalho, que era do Musta, que era das pessoas que foram absolvidas. Não vi com naturalidade foi aquilo que foi a acusação e aquilo que foi a pena que deram às pessoas. Isso não vi com naturalidade, achei excessivo, achei que não fazia sentido, porque se eu for pegar aqui em casos de outros clubes bem mais graves e puseram até a vida dos atletas em causa, como aconteceu há pouco tempo, acho que teríamos aqui muitos ataques de Alcochete para poder julgar. Ainda agora tivemos o caso de Ilha das Pedras e no Benfica, não sei se viste, e nada de social se passou, e como aconteceu em Alcochete. Falou-se sobre isso um dia, nunca mais se falou, não houve ninguém em tribunal, ninguém sabe nada, ninguém sabe quem foi, ou que se sabem não dizem, não houve a cobertura mediática que houve sobre meses e meses a fio, não houve um apontar o dedo a ninguém, nem a nenhum presidente, não houve nada disso, quando assim é que se percebe o real impacto ou a falta dele que teve o outro caso. Claro. Assim é que se percebe a relevância de uma coisa e a irrelevância de outra. Achas que o Bruno quer voltar? Tu que falaste com ele agora há pouco tempo. Sabes, ainda há pouco tempo falavas-me sobre, já me tinhas perguntado sobre, desculpa, há pouco tempo tinhas-me perguntado sobre as memórias dos Chico Violinos e tudo mais. Há muita gente que diz, quando eu digo que Bruno Carvalho foi o presidente, quando eu digo que Bruno Carvalho foi o melhor presidente da história do Sporting, ou da história que eu vivi do Sporting, porque, por exemplo, eu sei que João Rocha foi... Quando João Rocha saiu... Quando o João Rocha saiu da presidência do Sporting, eu tinha 1 ano de idade. Portanto, eu nunca vi, ou não vivi o Sporting na altura em que João Rocha estava. Sei que os vídeos de João Rocha fizeram algo notável e tem uma imagem e um legado que quer o pai, quer os filhos deixaram no Sporting, e que os filhos ainda são vivos e ainda vivem o Sporting de forma intensa. Mas, por exemplo, daí para a frente, o presidente que mais se aproximou de João Rocha foi Bruno Carvalho e a sua direção. E eu só vivi, consciente e tudo mais, essa direção, não vivi outras. E para mim foi a melhor, é por aí. Claro. Mas ir ao pavilhão João Rocha é especial também para ti, não é? Claro, aliás, João Rocha há de ser, como toda a gente diz, o eterno presidente, porque foi ele que fez a diferença. Eu costumo dizer que eu só quero de Bruno Carvalho para cima, porque acho que o comportamento standard de qualquer presidente do Sporting, ou aquilo que deu ao Sporting, deve ser o mínimo, deve ser o que Bruno Carvalho deu, o mínimo. Só quero daí para cima. João Rocha é mítico e o pavilhão de João Rocha tem um ambiente que, quando os sportinguistas têm compromisso com a equipa, é impossível, é muito difícil para alguém. Aliás, nós, desde que o pavilhão João Rocha foi construído, nós só nesta época é que perdemos um jogo lá. Nunca tínhamos perdido um jogo lá.
a malta do futsal tem muito esse espírito que tu falaste no início do Sporting, não tem? Não só do futsal, estamos a falar que o Sporting é um clube eclético, há muita gente que vive. Eu, por exemplo, eu gosto muito de futsal, mas onde está a verde e branca, eu sinto sempre que é o Sporting que está ali, seja no handball, que é um espetáculo, no hóquei, no vôlei. Eu, por acaso, não vou muito a jogos de vôlei, mas de hóquei e handball. Handball principalmente porque é um desporto que eu gosto bastante e principalmente, por exemplo, no futsal nós gostamos muito dos derbys com o Benfica, mas no handball, no handball, por exemplo, temos um grande rival que é o Futebol Clube do Porto e que, por exemplo, este ano acho que o Futebol Clube do Porto tem uma das melhores equipas da Europa. Acho que até a jogar no 7-6 o Futebol Clube do Porto é a melhor equipa da Europa no handball. E acho que deveriam ter deixado de continuar o handball, porque o Sporting e o Porto ainda tinham muitos espetáculos para dar até ao final da época. Mas eu falava-te muito no futsal, porque até se fores a ver, agora falaste no Porto, e sabemos que o Cardinal é portista. Mas ele representa para mim mais o Sporting do que muitos sportinguistas que estão no futebol, ou até mesmo a estrutura. Sem dúvida, o Cardinal tem um sentido de compromisso com o clube que é de louvar. É de louvar, toda a gente sabe. Aliás, há outro, o Pedro Cari, é benfiquista. Também tem um grande espírito. Sim, e acho que o compromisso com o clube é algo, é como o Ruben Amorim, eu não critico o Ruben Amorim por ele ser benfiquista, toda a gente tem, ele, desde que ele seja profissional e que faça o meu clube ganhar, ele até pode ser do clube que ele quiser. Acho que desde que exista respeito, compromisso e devoção e esforço E para chegar à glória. possa buscar a glória, funciona assim. E estás a gostar aí do Ruben? Epá, eu acho que existe muito um grande caminho para percorrer, acho que o Ruben tem um grande caminho para percorrer ainda. O preço que ele custou, acho que merece ou tem que ficar cá muito tempo e espero que este final da época seja uma preparação para que depois possa ter as armas certas para poder lutar pelo título, pelos títulos nacionais e internacionais, porque acho que ninguém entra para uma competição, seja ela qual for, para não ganhar, portanto no Sporting não pode haver outra maneira de estar. O presidente, o tal Barandas, dizia que em 2 anos já vai estar aí no Grande Europa. Só para... E não deve estar agora. Para ele aquilo não é o Grande Europa. O Sporting não é o Grande Europa. Ele até disse uma coisa pior. Ele disse que os jogadores do Sporting da formação têm que ter a ambição de jogar num Grande Europa como o Real Madrid. Claro. Ou o outro. Para o presidente do Sporting atual, o Sporting não é o maior clube do mundo. E nós temos que fazer... não sei se ele sabe, mas o Sporting, em tudo, essa mentalidade leva-o, se calhar, se ele pensasse que o Sporting era o melhor do mundo, quando fosse negociar algum jogador, quando fosse comprar algum jogador, quando fosse escolher algum jogador, quando fosse dar uma indicação para uma equipa da modalidade, quando fosse delinear qualquer que fosse a estratégia, tinha que pensar sempre que nós somos e seremos sempre o melhor clube do mundo. Se não for assim, está tudo errado. Nós há bocadinho falávamos dos flocos e já falamos dos melhores jogadores e agora vem aqui uma pergunta do Miguel Luís e estava-me a lembrar aí da malta da formação que prometia muito e que depois também não deu. Foi o caso do Paim, por exemplo, e o caso do Diogo Viana. O Paim, são casos diferentes, mas, por exemplo, o Paim, por acaso, porque esses jogadores, o Fábio Paim é da minha altura, digamos assim, e acho que o Fábio Paim tinha muita qualidade, mesmo muita qualidade, mas hoje em dia, como tu sabes, não é só qualidade que chega para vingar no futebol, há muita gente com menos qualidade, que tem mais ambição, mais capacidade física, mais inteligência. Hoje em dia os jogadores também têm que saber muito sobre aquilo que é o comportamento técnico-tático e quanto mais inteligentes forem dentro de campo, com mais capacidade física, mais longe conseguem chegar. Não é só ter qualidade, tu conheces muitos Fábios Pains desta vida. Tem muita qualidade com os pés, mas que depois falta o mais importante, que é a capacidade mental para poder fazer as coisas. E se calhar acompanhamento é importante. Acho que é isso.
e às vezes até um empurrãozinho por trás. E falava-se isto, e não sei se te lembras aí do Márcio Souza, que jogou na seleção portuguesa sub-23, não, Sim, sub-17, sub-17 que ganhamos o Europeu à Espanha, em sim. 2003. E nunca teve esse empurrão e nunca conseguiu chegar onde o talento dele também prometia. E muitos outros. Eu, por exemplo, isso nota-se mais há certas posições que se nota mais. Por exemplo, vou dar um exemplo. Olha, tiveste aqui um convidado que eu gosto muito e que eu admiro muito, que é o Idalessi, que às vezes fala em centrais como o Idalessio, como o Bruno Costa, como, sei lá, como o Nuno Abreu, como outros, em que se calhar hoje em dia esse tipo de centrais teriam mais dificuldades em afirmar-se. Sim. Mas porque hoje em dia existem certas posições em que as condicionantes para serem um bom central, ou um bom lateral, ou um bom médio, ou tudo mais, mudaram um pouco. Por isso é que tu, ao dizeres que houve jogadores que não chegaram lá precisavam de um empurrãozinho, se calhar precisavam que eles também fossem os primeiros a querer ter esse empurrão. E o Xandão, aquele que era ao City. Eu lembro, há bocado quando tu me falaste de Alkmaar, eu lembro-me depois do calcanhar do Xandão. Xandão. Eu acho que se calhar para ele tu devias entrevistá-lo, devias pedir para ele, porque eu acho que isso foi o gol mais importante da carreira dele. E depois te perguntavas disso, isso devia ser lindo. Isso devia ser lindo. Mas nunca mais vou esquecer desse gol. Fala-me das tuas lives. Quando é que te surgiu essa ideia? Pá, olha, eu sempre quis fazer uma coisa do género, que era poder falar com muitos sportinguistas. As lives, as entrevistas, as conversas a verde e branco funcionam para poder trazer muita gente do Sporting, poder dar o máximo de visões às pessoas que seguem o meu programa, de forma, claro que há muita gente que vai concordar com este, discordar com aquele, é normal, mas é para que quem vê possa ter acesso ao maior número de opiniões e que possa construir a sua própria. Basicamente é isso. E tu tiveste ali convidados espetaculares, e já falamos há bocadinho do Augusto, do Augusto Inácio, do próprio presidente Bruno Carvalho. Eu adorava ter uma conversa com esse homem de futebol, sinceramente. É uma pessoa que eu admiro bastante. Eu acho que ele é sempre receptivo a esse tipo, se lhe mandares uma mensagem no Eu já, Instagram. já, já lhe mandei mensagens só para o homem não ver. Eu acho que certamente ele é uma pessoa super acessível e acho que a história do Sporting é marcada por muitos momentos positivos e negativos, assim como é também aquilo que foi a direção de Bruno Carvalho. Mas ele é uma pessoa que tem o seu humor à sua medida e que agora espero que consiga pelo menos ser restituído como sócio, porque isso é a justiça. Eu não sigo presidentes, atenção, eu não sigo Bruno Carvalho, nem João Rocha, nem ninguém, não sou uma pessoa que seja leal a presidentes, eu sou Sim. leal ao Sporting e acho que se algum dia Bruno Carvalho, acho que era justo Bruno Carvalho e como todos os outros que foram expulsos, até Gonino Lopes, serem restituídos como sócios. Agora, não sigo presidentes e acho que se Bruno Carvalho um dia voltar ao Sporting e se tiver o melhor projeto e a melhor equipa, votarei nele. Agora, não sigo presidentes de forma incondicional, sigo sempre o amor que eu tenho ao meu clube e porque os presidentes para mim são tão empregados como é um jogador, só que com mais responsabilidades. E acho que todos eles, desde o presidente ao jogador, ao roupeiro, têm que fazer o melhor todos os dias para elevar o nome do Sporting. Só assim é que pode acontecer. Ainda bem que me falaste no roupeiro porque lembrei-me do Paulinho. O Paulinho é uma bandeira no Sporting, não é? Não, não é, desculpa dizer-te isto, não é. O Paulinho é uma figura mítica do Sporting, sem dúvida, mas acho que deveria estar noutro setor e não naquele que está, por motivos que eu agora não te vou explicar, mas acho que sem dúvida, é alguém que é uma figura mítica do Sporting, mas que
não pode ser assim. O Sporting não pode ter na sua equipa principal algumas pessoas, e eu concordo que o Paulinho devia ser uma delas. Claro. E consegues arranjar um jogador que gostavas de ver no Sporting um do Benfica e um do Porto? Um do Benfica e um do Porto? Sim. Olha, do Porto tem dois, pá, do Porto tem dois. Do Porto, gosto muito do Alex Telles e gosto muito do Luís Dias. Acho que são jogadores acima da média. O Alex Telles talvez fosse aquele que eu fosse escolher. Do Benfica, gosto muito do Tarapte. Do Tarapte, sim, acho que era o único que eu poderia escolher para o Sporting, sendo que gostava muito do Weigl quando ele estava no meu outro clube de eleição, que é o Dortmund, mas também jogava numa posição diferente. Mas sim, do Benfica atual, entre Rafa e Tarapte, se calhar escolhia Tarapte, porque o Rafa oferece outras coisas, mas acho que a competência dentro de campo de Tarapte e de Rafa para aquilo que o Sporting precisa, se calhar preferia Tarapte. E como é que vês a aposta atual na formação, desde Eduardo Marques, desde Mateus Nunes, desde o Nuno Mendes? Eu acho que a aposta da formação foi um recurso, foi uma necessidade, porque isto não era aquilo que o presidente do Sporting atual disse que ia ser. Isto foi um recurso natural às coisas, mas acho que os jogadores, outros, não só o Nuno Mendes, como o Jovane, como o Edu, como o Mateus, como o João, que ainda não jogou, o Inácio também, outros que podem, o Max, podem fazer aquela mescla entre juventude e experiência, e acho que tem o futuro e tem qualidade para jogar no Sporting, se calhar não com a regularidade que alguns iam querer, mas acho que sim. E achas que o Tiago Fernandes podia ter sido um gajo? E eu falo disto porque falei com ele esta semana e eu lembrei-me de falar disto agora. Podia ser. E gostavas de voltar a ver o Tiago Fernandes como treinador de Sporting? Eu pergunto isto porque vejo muitos sportinguistas que gostavam de o ver. Epá, eu enquanto das camadas jovens, veio com o Tiago no Barreirense, na altura. O Tiago está a fazer o seu trajeto enquanto treinador. Acho que na altura em que pegou na equipa principal, se calhar não valia a pena termos ido buscar outro treinador a gastar mais dinheiro. Desculpa. Mas sim, acho que tem muito ainda para provar como treinador, tem um trabalho pela frente e acho que desejo-lhe a melhor sorte do mundo. Mas como deves calcular, na altura, e eu acho que cheguei a fazer um vídeo sobre isso, que foi se era para ir buscar o Lionel Pontes, mais valia ter lá o Tiago, que pelo menos pior não iria fazer. Se calhar teria aprendido mais como treinador, se calhar íamos ver os resultados dele até ao final da época e ver se era bom ou não, e depois logo se via. Mas sim, acho que de futuro, se voltar ao Sporting, se as pessoas estiverem à frente do Sporting assim o entenderem, logo se vê o que é que vai ser a caminhada dele até aí, mas de momento acho que vai fazer um bom trabalho no Aves, e acho que Não é no Leixões, não é? No Leixões, e acho que também faz parte para o crescimento dele como treinador, trabalhar a esse nível. Eu perguntava-te isto porque falei com ele esta semana e vi muitos sportinguistas a dizer volta Tiago, e volta Tiago, e volta Tiago, por isso que eu estava a perguntar. O Tiago fez um excelente trabalho na equipa júniores do Sporting e também naquela que disputou a Youth League. Há treinadores que ambicionam sempre mais qualquer coisa, mas que são muito bons a trabalhar naquilo que é a formação. Mas nenhum deles quer continuar a trabalhar na formação porque acha que pode chegar mais longe. Não sei se é o caso do Tiago, mas o que é certo é que ele na formação fez um excelente trabalho. E nesse aspecto acho que
estaremos sempre agradecidos. E como é que vês a possibilidade das equipas B? Pá, sabes, eu acho que as equipas B, no caso do Sporting, então que acabou e que agora vai para a Distrital, não vejo sentido de acontecerem. Acho que a Liga de Sub-23 está a ser uma liga com muito competitiva e que tem feito crescer jogadores. E acho que jogarem àquele nível é importante e depois sim poderem ser emprestados a equipas de Primeira Liga ou de outros campeonatos, se ainda for preciso rodar mais um pouco, mas acho que é preferível assim do que existirem equipas B, mas isto são opiniões que Claro. são bom para quem tem plantéis de 50 jogadores e de 60 jogadores, que eu acho que o Sporting não deveria ter, mas é assim. 5-3 ao Benfica é especial? Desculpa, não percebi. O 5-3 ao Benfica é especial? Eu não, sabes que eu não tenho muita, como é que eu ia dizer? Eu não ligo muito. Uma vitória é sempre uma vitória. Para mim, uma vitória é sempre uma vitória. Se me perguntaste se ganhar ao Benfica é especial, para mim é tão especial quanto ganhar ao Porto. Não, eu perguntava-te o 5-3, é aquele jogo Sim, que. o jogo foi. O jogo, eu nunca mais vou esquecer desse jogo. Esse jogo foi de cortar a respiração. Foi um jogo que começámos a perder 2-0. Depois lembro-me que fizemos um golo, fizemos só na segunda parte, foi para o intervalo a perder 2-0, marcou primeiro o Rui Costa e depois Nuno Gomes. Depois fizemos golos por Lietzen, Derlei, Yannick, Vukcevic, foi o último, foi um grande golo. Mas acho que foi um jogo de loucos. Acho que houve 6 golos em 20 minutos. Foi algo que eu nunca me vou esquecer e ainda não vou esquecer porque o Sporting ganhou e também porque tínhamos de ter ganho por muito mais, porque tivemos hipóteses para marcar muito mais golos. O Benfica na segunda parte não existiu, praticamente. Claro. E o Kim foi o melhor jogador em campo. É isso. E quer na primeira, quer na segunda parte. E pronto. E nós vamos aquele golo 3-3 porque o Rui Patrício está mal colocado. Um golo de pé direito do Cristiano Rodrigues. A bola entra completamente à figura, mas o Sporting nesse jogo podia ter sido uma goleada épica e não aconteceu, mas foi um jogo emotivo que eu guardo como Foi um muita grande. bola de futebol do Sporting, aquilo era um bem Foi dado. aquilo foi um hino ao futebol e até o Chalana estava a dizer aquilo era gol, cada lance de perigo, o jogo muito partido, havia lances de perigo praticamente nos balizas, embora o Benfica não tivesse materializado, ou nem sequer na segunda parte tivesse rematado muito a baliza do Sporting, mas acho que o Sporting, quer na primeira parte, não merecia ter ido a perder para o intervalo e na segunda parte foi realmente superior e marcar 5 golos em 45 minutos é obra. Sabes outro jogador como estava a lembrar um bocadinho por causa desse jogo? O Jaló. É, O é Jaló era outra truta que prometia muito e que não chegou lá. É verdade, ele prometia muito, mas não deu em nada. Era um jogador com muita rapidez, muito rápido, muita pujança física, mas acho que ninguém soube explorar bem as capacidades do Jaló. Acho que nem ele próprio. Então, estão aqui a pedir e o Boloni a mandar na formação. Quem? O Látzlo Bologna. Boloni. O Bologna fez um grande trabalho no Sporting. Hoje em dia, esse é o tipo de treinadores que são bons para a formação. Como tu sabes, existem outros que trabalham a nível sério, mas que são bons para a formação, como o Luís Castro, por exemplo. O Glial está a fazer um grande trabalho no Estoril. Mas o Mas Luís também está a fazer uns trabalhos no Shakhtar, não sei se concordas. Está a fazer um excelente trabalho, mas ele, como tu sabes, teve muito tempo na formação do Futebol Clube do Porto. Sim. O Rui Vitória também é um bom treinador a lidar com formação. O João Taranhão teve no Benfica, por exemplo. Acho que o Rui Vitória é melhor a lidar com a formação do que o futebol profissional. É verdade, eu acho que é verdade, eu acho que ele ainda não percebeu isso. Aquele título em 15-16 era do Sporting, não era? Epá, nunca mais vou esquecer dessa época, pelos motivos pelos quais não a ganhei. É por isso. Claro. O momento mais arrepiante para ti no Sporting e como Sportingista? O momento mais arrepiante.
tenho alguns, mas o gol de Alkmaar é um momento super especial. Eu ainda me arrepio ao lembrar-me disso. O momento de Alkmaar é um momento especial, um momento que eu tenho, olha, quando jogos acabou em penaltis, penalti, até esta última final da taça foi muito importante. Esse 5-3 também é um grande momento, mas o gol de Alkmaar, eu acho que o gol de Alkmaar foi um momento muito importante. Éder ou Miguel Garcia? É? Éder ou Miguel Garcia? Ei! Isso é uma boa analogia, os dois têm uma história parecida em relação àquilo que ninguém acreditava neles. Mas por ter jogado no Sporting, Miguel Garcia. Era 2016 ou este jogo em Alkmaar? Este é assim, eu não sou grande fã da seleção portuguesa, eu não sou uma daquelas pessoas que para ver seleção, não sou daqueles que o patriotismo para mim é uma coisa muito séria, não é mostrado no seguir a seleção, por isso é sempre tudo que tem a ver com o Sporting. O momento mais complicado para ti no Sporting? O momento mais complicado, o mais triste foi quando morreu o adepto e a queda do Varandi, isso é o mais triste. Agora, mais complicado é ver esta desunião que existe no Sporting depois daquilo que foi feito para esta direção estar no poder do Sporting. E acho que todos os sportinguistas que me desculpem isto que eu vou dizer, mas o Sporting, se calhar, corre o risco de deixar de existir da forma que o conhecemos em breve. Até tinha a falar em relação a isso. Como é que vês o iVoting? Pá, eu espero não ver o iVoting. O iVoting é tudo aquilo que vem trazer, é a falta de transparência, embora vendam um formato romântico disso, eu sou a favor do voto eletrónico presencial, Sim. se calhar até em núcleos e tudo mais, aí sou a favor. Agora o iVoting é tudo aquilo que eu sou contra, porque já existem vários testes pelo mundo, em vários países, em que foi retirado, não só no futebol, mas como noutras, porque não traz transparência, não traz a realidade dos votos e alimenta tudo aquilo que a gente não quer no nosso clube, que é a capacidade de pessoas que não têm capacidade de estar no clube, de estarem lá. E estou aqui a falar de outro jogo especial, aquele jogo em que estavas a perder a 2-0 com o Braga nos últimos minutos e deram a boa. Esse jogo é especial porque nós também fizemos pelo resultado ter sido diferente antes, mas estar a perder e em poucos minutos darmos a volta e depois conseguirmos ganhar a taça nos penaltis foi muito especial. Foi um momento que cada vitória do Sporting, como eu já tinha dito há bocado, e penaltis e tudo, eu vivo de uma forma muito intensa. Tudo são boas coisas do meu clube, eu vivo de uma forma muito intensa e tenho muitas e grandes boas memórias disso. E porquê o término no Facebook dos seus vídeos? Olha, sabes, o Facebook para mim é uma aplicação. Os vídeos do carro já não faziam sentido, acho que era um conteúdo que estava esgotado para mim, daquilo que eu queria dar às pessoas, aos seguidores que eu tinha e que eu tenho. Então quis explorar outras plataformas, no Instagram com as entrevistas e de futuro, em breve, no YouTube e que depois vão ser postas no Facebook para poderem seguir um conteúdo e uma forma de abordar e dar a minha opinião de forma diferente, poder chegar às pessoas de outra forma, mas poder passar uma mensagem de uma forma diferente, porque eu já estava a fazer uma coisa no carro que era falar de uma forma muito... já não conseguia esconder os meus sentimentos em relação a certas coisas e também porque acho que no Facebook é uma app muito que abre umas portas muito negativas que eu não as quero viver porque já passei durante 3 anos com isso e não as quero viver outra vez. Achas que muita coisa que não consegue explicar as pessoas deviam ir subentender? Sabes, eu não tenho muita coisa a esconder, sabes? Eu não tenho muita coisa a esconder, mas acho que as pessoas deviam ter mais consciência daquilo que é a realidade e ter o respeito pelo próximo, se quiserem ser respeitadas.
porque nunca sabem quem é que está do outro lado e nunca sabem o que é que a pessoa que está do outro lado vive. E quem é a pessoa. Nós devemos ter sempre respeito por todos. Claro. E só assim é que merecemos respeito. E é uma forma de estar, o caráter não se compra. Eu acho que posso não ter muita coisa na vida, mas acho que sou uma pessoa de valores e que tenho que passar isso aos meus filhos e a todas as pessoas que me seguem. E ter à minha volta só pessoas com valores. Achas que alguém te deve um pedido de desculpas? Se alguém me der um pedido de desculpas, Não, nesta coisa das redes sociais, neste trabalho que tens feito. Há um comentário há algum comentário mau que tu recebeste ou assim? pessoas que sejam importantes na minha vida, não. Portanto, tudo o resto que podiam dever um pedido de desculpas, houve bastantes que já o fizeram e essas passaram a ter o meu respeito, porque me vieram pedir desculpas. As pessoas que me vieram mandar mensagens e que hoje nos damos por isso mesmo. Agora, aquelas que não o fizeram, eu não fico a pensar muito nisso, sabes? Eu sei lidar bem com a crítica e sei lidar bem com aquilo que é o mundo do futebol e as coisas negativas do futebol, portanto, as coisas boas e da melhor. Acreditas que as coisas ainda estão destinadas? Ah, eu acredito que as coisas não estão solucionadas e que dificilmente vão estar. Eh, uma história engraçada é nestes tempos e do Mais Sporting. Olha, tive, tenho algumas, tenho algumas. Houve um senhor que eu vi na rua, eu estava, nunca mais me esqueço, eu estava a ir para um café aqui perto de Alvalade e houve um senhor, assim mais velho, disse, olha, eu sou seguidor, tenho 53 anos, eu tinha o Facebook, não sabia para que é que utilizo, só o uso para o seguir, portanto, vamos ali ver uma Imperial, isto eram 2 da tarde, ficámos lá até às 9 da noite. O Sporting para ti e este mundo dos vídeos. Desculpa, não percebi. O Sporting para ti e tudo isto que tens vivido nos vídeos e nas lives. Epá, o Sporting tem agora, eu agora tenho tido a felicidade de lidar com muitos sportinguistas e de conhecer muitos sportinguistas, na sua grande maioria grandes sportinguistas, isso é um prémio que eu levo para mim, porque não ganho mais nada com isso, e tenho muito orgulho, porque tenho orgulho em mim próprio, naquilo que eu consegui e naquilo que eu tenho feito. Um, Isto não é falsa modéstia, é porque eu trabalhei, eu não pensei em fazer isto, mas quando comecei a fazer, dei tudo de mim para que a coisa tivesse impacto e acho que teve. E agradeço por todos os sportinguistas que eu conheci por causa disto, sério. O que é que gostavas de ver no Sporting no futuro? Pá, gostava de ver união. Essa união consegue-se através de várias coisas, principalmente com resultados, mas gostava de ver gente competente, com exigência desde lá de cima até cá abaixo, com máxima exigência que fosse transversal, competência, profissionalismo, saber fechar fronteiras para só se combater os inimigos externos, haver uma união e uma crença imensa naquilo que é o buscar do objetivo, que o objetivo é ganhar tudo, e que o Sporting está incluído em todas as modalidades e todas as competições. Rui, um grande obrigado e por teres acedido à minha iniciativa. Espero que tenhas gostado. E Obrigado, eu também. Obrigado por tudo, grande abraço e parabéns pela tua iniciativa e estamos sempre juntos. Está bem? um grande abraço. Força. Pessoal, mais uma conversa espetacular. A conversa é com o adepto, uma pessoa que admira o seu trabalho nas redes sociais. Espero que tenham gostado. Amanhã terei Rui da Cruz, comentador de futsal na Bola TV, e conto com vocês todos. Um grande abraço. Um grande abraço a todos.